Sou muito grato quando alguém coloca um comentário, coloca comentários e são comentários que podem ajudar outros da comunidade, mesmo quando essas pessoas discordam de mim. Né? Recentemente fiz até um vídeo sobre alguém que discordou do meu ponto de vista de estratégia para estudo. Eu achei interessante. Por quê? Porque quando alguém discorda, a gente tem a oportunidade de criar um debate. E quando você cria um debate, você costuma tem insights diferentes, pensamentos diferentes, né, você começa a entender a visão de outra pessoa. É algo curioso, né, algo interessante, tô aqui ajustando aqui a câmera, porque é o seguinte, nesse caso específico desse debate, antes de eu entrar aqui no assunto desse vídeo aqui, quando você levanta um debate, você consegue pensar, você vê que tem alguém pensando diferente, você: "Opa, espera aí, será que essa pessoa está correta?" E você consegue refletir sobre aquilo, e a partir disso você consegue ou concordar com aquela pessoa em um assunto, ou você pode até mesmo discordar e mostrar por que você discorda, com evidências ou com a sua opinião mesmo, se for o caso. Mas aqui o vídeo não é sobre discordância ou concordância. É uma situação, uma pergunta que não vou dizer que é recorrente, mas já recebi outras vezes no canal. E é importante criar um vídeo para pontuar, porque se é uma coisa que muita gente pergunta, tem dúvida, é importante a gente comentar. Que é uma pergunta que uma colega fez, um internauta, né, da comunidade fez, em um dos vídeos que a gente fez aqui no canal, que ela estava com medo, ela tem receio, né, no serviço público, porque ela não tem experiência. Ela perguntou para mim, nesse vídeo em especial, se como é que funciona, se ela reprovaria, né? A pergunta, assim, basicamente dela é se ela reprovaria no estágio probatório dentro de um concurso público. Se ela fosse chamada para um concurso público, se ela reprovaria no estágio probatório, se teria alguém para ajudar ela, para auxiliar ela, né, para enfim, para ajudar ela nessa jornada lá na carreira pública. E essa pergunta é muito importante. Ela é importante, pessoal, desculpa a penumbra aí, né? A iluminação aqui não está ajudando muito. Depois eu vou ajustar melhor essa iluminação. Mas, enfim, importante é a mensagem que você ouve nesse momento. Bem, a pergunta era sobre isso. E aí, como é que vai ser? Eu vou entrar no cargo público e como é que vai ser? Vai ter alguém que vai me ensinar? Vão ter paciência? Posso ser reprovada no estágio probatório? Reprovação em estágio probatório, já vou responder a primeira pergunta. É possível? É possível. Porque se a lei fala, se a legislação diz que é possível você reprovar no estágio probatório, é porque é possível. Já existe o caso de pessoas reprovadas em estágio probatório, de modo geral, em concursos voltados, em concursos voltados para TI, eu não consigo afirmar. Não consigo afirmar. Não consigo te falar aqui com certeza se houve ou não reprovação. Agora, concurso de modo geral, já ouvi falar sim. Só que a reprovação, nesses casos de estágio probatório, para você ser aprovado ou reprovada, você precisa realmente ter uma avaliação péssima, ruim. Uma avaliação muito ruim. Pensamento meu, não estou dizendo aqui que. Não estou falando aqui de maneira alguma que é algo oficial. Não, pensamento meu. Para você ter uma avaliação péssima ou ruim, você não está fazendo nada, você é preguiçoso ou preguiçosa, você está fazendo corpo mole, você falta ao trabalho, você é uma pessoa que é, tem atritos com o seu chefe imediato, né? Atritos falam no sentido de realmente xingar a pessoa e tal. Você realmente tem que ter uma conduta muito ruim para ser reprovado ou reprovada. Muito ruim. E aqui já vou trazendo para o ponto de TI. E o ponto que ela tem mais dúvida, essa internauta perguntou e teve mais dúvida, em questão de você não saber o serviço. Primeira coisa, é preciso ter experiência para entrar na carreira de TI? Não, não é preciso. Essa é uma vantagem enorme de você trabalhar em empresa pública ou trabalhar no órgão público. Você não precisa ter experiência em TI para poder trabalhar, para poder acessar o cargo, para poder entrar na carreira pública. Não precisa. Isso é muito bom. Por exemplo, eu falo de mim mesmo. Eu trabalhei durante 13 anos em agência na Caixa. Atualmente trabalho aqui em Brasília, na área de tecnologia da informação. Cheguei em Brasília em 2024, em março de 2024, para trabalhar na TI. Conhecimento teórico eu tinha? Tinha, porque eu estava estudando para concurso, fiz faculdade de TI, concluí em 2022. Então, conhecimento teórico eu tinha, e tenho, obviamente.
mas quando eu cheguei eu tinha. Prático, não tinha. E de muita coisa ainda não tenho conhecimento prático. Porém, o conhecimento teórico para mim foi o suficiente para eu conseguir me adaptar, conseguir trabalhar, inclusive conseguir crescer na área. Que eu cheguei aqui em março de 2024, lá pelo mês de setembro ou outubro do mesmo ano, 2024, eu já subi de júnior para pleno, ou seja, já consegui galgar carreira. Em grande parte dessa carreira, de conseguir galgar carreira, foi mérito, porque eu recebi feedback positivo da minha chefia do meu trabalho na TI. Porque eu, o que fez diferente? O que eu faço? Tá vendo o que eu fiz? O que eu faço durante toda a minha jornada, a minha carreira pública? Comecei trabalhando no serviço público em 2000 e... Agora não vou lembrar, 2006, eu acho. 2006, 2005, 2006. Fui aprovado com 19, com 17 anos de idade, fiz prova de concurso, fui aprovado. Fui convocado para trabalhar na prefeitura, na condição de agente de portaria aos meus 19 anos de idade. E com 20, 21 anos de idade, 20 para 21, passei em outro concurso, fui chamado e comecei a trabalhar na condição de assistente administrativo em uma secretaria de Estado de Educação. Ou seja, esses dois casos, eu iniciei probatório. Nem concluí o probatório da Prefeitura Municipal, 2 anos completo, já fui chamado para outro concurso. E aí no concurso também do Estado, nem completei o probatório. Com 1 ano e meio por aí, eu já fiz concurso da Caixa e já fui aprovado no concurso Caixa. Na Caixa é diferente porque a experiência que você tem é algo parecido com o sistema, algo parecido com a iniciativa privada. São 3 meses de experiência. Ou seja, probatório, entre aspas, da Caixa, são 3 meses. Que você vai ter que demonstrar em 3 meses que tem aptidão para trabalhar. 3 meses. E aí você é avaliado e você efetiva, né, vamos dizer assim, algo parecido com a iniciativa privada, que você assina a carteira lá, passa a experiência de 90 dias, você efetiva. É assim que funciona em empresa pública. Eu fui efetivado. Estou aí, como eu falei, né, trabalhei 3 anos em agência, estou nesse momento que eu gravo esse vídeo, início de fevereiro de março, estou há 14 anos na Caixa, mais de 14 anos na Caixa, trabalhando. E assim, o que que eu trago com o aprendizado de alguém, né, como conhecimento de alguém que trabalhou em 2 órgãos públicos, em cargos, um cargo de apoio e um cargo administrativo, e agora um cargo de bancário mesmo, mas de técnico, né? Que é considerado cargo técnico, cargo bancário. O que eu tenho de experiência para dizer para você que tem medo, né, de entrar no serviço público, de ser aprovado no serviço público e reprovar no estágio probatório? O que você precisa é ter vontade de aprender, vontade de aprender, vontade de trabalhar, vontade de fazer o seu melhor, vontade de transformar vidas, vontade de mostrar serviço. É isso. Parece até um paradoxo, porque muita gente tem um entendimento que o serviço público, o emprego público, o cargo público é um lugar que você tem um cabide. Chega lá, você não faz mais nada, não trabalha. Olha, não sei onde esse pessoal trabalhou, porque os locais onde eu trabalhei, município, estado e agora na Caixa, eu sempre trabalhei e trabalho. TI na Caixa a gente trabalha muito também, bastante. Não posso dizer que tanto quanto a iniciativa privada. Primeiro porque eu não conheço a iniciativa privada e segundo porque é uma empresa pública, é outra pegada. Mas a gente trabalha bastante. Então essa ideia de dizer que, eu tô de boa, não vou trabalhar, não, você vai trabalhar. E quando você entra num órgão público, numa empresa pública, você precisa ter força de vontade. Tem que ter vontade de trabalhar. Vontade, determinação, disciplina para trabalhar. E é aí que está a questão. Você tem que ter vontade de trabalhar e vontade de aprender. Sede de conhecer, de aprender. Porque o que você vai fazer durante o estágio probatório? Principalmente no início, primeiro ano, primeiros meses, você vai aprender. Ninguém vai te jogar, você não vai entrar hoje na TI, lá no seu órgão, na sua empresa pública, e vão te entregar na mão, ó, toma esse sistema aqui, ó, te vira com ele. Não, não é. Você vai passar por um treinamento, dependendo do caso. Você vai ser treinado, treinada. Você vai ter um curso de treinamento, um curso de formação, de integração. E fora o treinamento, um curso de integração, formação, você vai ter ali alguém que vai te acompanhar, uma pessoa que vai te acompanhar, que vai te orientar. Tem a tua chefia que vai também estar ali te acompanhando, que vai
te ali mostrar como é que funciona o serviço no dia a dia. Então não é você sozinho, sozinha, para se virar com o resto, com tudo. Não, não é assim. Você vai ter alguém que vai te ajudar a te acompanhar. Então aqui eu já respondo uma questão. Você vai ter alguém que vai te acompanhar, que vai te ajudar. Agora, não dá para saber, como ela perguntou também na pergunta, colocou na pergunta, o pessoal tá meio quente aqui, né? Não se preocupe se eu colocar a mão assim, porque tá meio quente. Brasília não tem jeito. Alguém vai perguntar assim: ah, mas as pessoas são tranquilas, são calmas? Pessoal, infelizmente vai depender de cada pessoa. Não tenho como dizer se ela vai ser tranquila, vai ser calma, se vai ser paciente. Eu costumo ser uma pessoa tranquila, calma e paciente com quem eu ajudo, com quem eu estou ali auxiliando, ensinando. Mas eu não sei se as pessoas têm a mesma paciência, a mesma calma, a mesma didática. É uma série de situações que não tem como prever, porque o ser humano ele é variado. Independentemente de onde ele trabalha ou não, cada um tem um pensamento, tem uma visão, tem um jeito de lidar, tem uma maneira de se expressar. Mas normalmente as pessoas precisam, se não tem, precisam ter paciência para ensinar. Porque você precisa aprender. Você precisa entender o trabalho. Então você vai aprender também. Por outro lado, além de você precisar ter pessoas para te orientar, uma coisa que precisa, eu falo de maneira geral para quem estuda, e principalmente a que eu já afunilo mais ainda, por dois motivos, porque realmente esse canal é voltado para TI, e também porque as pessoas de TI têm que ter esse pensamento. A gente precisa ser um pouco, ou o máximo possível, de autodidata. De autodidata. Que é você. O que é autodidata? Para quem não sabe o que significa o termo. É você procurar aprender as coisas por conta própria. Compreender as coisas por conta. Ou se não der para compreender tudo, pelo menos entender os conceitos. E aqui eu já trago outra experiência pessoal minha, que me ajudou a desempenhar um bom papel dentro da caixa, na área de TI. Não tinha experiência em TI, nem estágio eu fiz, para ter ideia. Estudei AD, não tinha estágio. E essa é uma vantagem enorme para quem faz concurso na área de TI. Se você não tem estágio, não tem conhecimento, não tem experiência, você é aprovado, você pode aprender lá dentro. E vai aprender lá dentro. Apesar de não ter experiência, é uma coisa que me ajudou e muito, me ajuda, não me ajuda não, me ajuda até hoje, até agora, e sempre vai me ajudar. É eu procurar aprender as coisas, ser autodidata, procurar aprender, entender e conhecer os processos. Porque se você entende, pelo menos a teoria, a sua parte, que é a teoria, você vai conseguir entender os processos de maneira um pouco mais, não vou dizer fáceis, mas vai fazer sentido melhor e talvez vai realmente facilitar. Vou ter que usar essa palavra. Vai facilitar o seu aprendizado ou o seu desenvolvimento, seu estágio probatório na área de TI. Por exemplo, eu trabalho aqui numa área da Caixa que ela mexe com infra, né, com infra, por assim dizer, é ali um canal que eu auxilio pessoas que lidam com infra. Então, o fato de eu ter uma aptidão para infra, eu sempre falo aqui no canal que me acompanha, tá cansado de ouvir isso, tá careca ou de cabelo branco de ouvir eu falar isso, que eu gosto muito de infra. E como era que eu estudo muito, estudo muito, e dou aula inclusive sobre isso, me ajudou muito a entender o processo. Por quê? Porque eu já entendo como funciona uma infraestrutura, assim, a grosso modo, de um banco de dados, como funciona um servidor, como funciona um servidor de banco de dados, tá? Não o banco de dados, a operação em si, mas um servidor de banco de dados. Como é que ele se comunica, já tem uma ideia de como funcionam de as portas ali dentro do sistema web, né? As portas web, como é que funciona, as portas de rede, sei como é que funciona regras de firewall, segurança, governança, uma série de coisas que eu utilizo no meu dia a dia lá, que eu entendo, e como eu entendo, já conhecia isso na teoria, quando eu fui entender, atender, fui começar a estudar, a aprender lá dentro, me ajudou no processo. Porque eu já sabia o conceito. Se uma pessoa falava, olha, essa porta precisa autorizar essa porta, eu entendi o porquê que precisava daquela porta. Porque essa porta é uma porta 80, que é uma porta web. 443 é uma porta web segura. 445 é uma porta de compartilhamento. Porta 1433 é uma porta de, de banco de dados, né? Do SQL, MySQL, né? Do Microsoft SQL Server.
uma porta, enfim, várias portas, não é que eu bati o olho, poxa, essa porta aqui eu entendo. Porta 21, porta 25, porta 22 SSH, que é conexão remota, eu consigo entender não só o trabalho, mas o porquê que eu estou fazendo aquilo. Agora, para eu entender isso, eu tinha que ter uma base teórica. Então, e como é que eu tive essa base teórica? Autodidata. Eu tive que pesquisar, estudar. E o que eu estava para concurso, inclusive, serviu porque são bases que eu utilizei, principalmente questão de redes, tudo isso, que eu entendo como é que funciona. Então você precisa ter esse pensamento autodidata. Isso vai te ajudar a ter um maior desempenho, não somente no estágio probatório, como também durante toda a sua carreira. Porque a carreira de TI é assim, é dinâmica. Hoje você usa uma tecnologia, amanhã tem outra. Então você precisa ser autodidata para ir aprendendo e se atualizando e se situando no mercado, situando o que está acontecendo. Isso exige que você tenha um pensamento autodidata, de aprender por conta própria, de aprender a entender. Então, para isso, você tem que ler mais, estudar mais, pesquisar mais. Não entendeu? Pesquisa no Google, pesquisa no YouTube. Ah, como é que funciona essa porta? Por que isso? Por que aquilo? Mas não deixe de entender a essência teórica do que você está fazendo. Para você não fazer as coisas por fazer, mas saber o porquê você faz aquilo. E quem trabalha geralmente na condição de analista, técnico, não sei, técnico, é assim, em tese, é um pouco de mão na massa. Mas normalmente quem trabalha como analista vai fazer muito isso. Não vai trabalhar na parte técnica, fazendo execuções. Ele tem que entender o processo, ele tem que entender o que está acontecendo, e a partir daquele processo, ele vai ter uma tomada de decisão quanto àquela ação. Isso exige o quê? Conhecimento, autodidata, estudo. Então aqui, para explicar essa parte aqui do estágio probatório, eu tenho que dizer para você, procure ser autodidata. Para quê? Para isso te ajudar no teu desempenho, no teu conhecimento no órgão público. E eu posso falar isso, não querendo me exaltar, mas como título de exemplo, os órgãos que eu trabalhei sempre tive bons feedbacks, sempre tive bons feedbacks, pessoas me elogiam pelo meu trabalho, pelo meu desempenho. Por quê? Porque eu sempre procuro entender os processos e procuro executar os processos de acordo com aquilo que eu entendo daquele processo, com aquilo que eu estudo e pesquiso. Eu não faço as coisas por fazer. Eu pesquiso, entendo e aplico aquilo que eu entendi teoricamente, de acordo com aquilo que eu pesquisei, que eu entendi. Por exemplo, alguém faz uma solicitação, eu não vou somente dizer que eu autorizo ou não. Eu vou pesquisar se eu não souber o que é. Se eu sei o que é, eu vou escrever de maneira didática, ou conversar, explicar de maneira didática o porquê que aquilo não pode ser feito. Ou vou escrever de maneira didática, ou se eu não souber, eu vou pesquisar primeiro e entender o que isso faz. Qual é, o que isso aqui afeta, implica nesse contexto aqui. E a partir do que eu entender daquilo ali, eu vou falar para a pessoa o meu parecer sobre aquela situação. O trabalho de analista geralmente é esse. É você dar um parecer técnico sobre uma situação, sobre uma demanda. Mas como é que eu vou fazer isso? Com conhecimento teórico. Teórico, tá? Nem sempre você vai saber a prática, mas o teórico, o analista, precisa saber. Até o técnico mesmo, mas aqui principalmente o analista tem que saber. Trabalho de analista é o que o nome diz, é analisar. Então, para analisar, você precisa ter conhecimento, ter fundamento para poder fazer. Então tá. E essa parte aqui, isso vai te ajudar muito no estágio probatório. Por quê? Porque você vai mostrar desempenho, vai mostrar conhecimento e pelo menos vontade de aprender. Porque se você mostra vontade de aprender, eu acredito que você não é reprovado no estágio probatório. Só se você fizer outra coisa diferente, ou muito ruim, péssima, que mesmo você mostrando vontade de aprender, não seja suficiente para convencer quem vai te avaliar de que você realmente é apto ou apta para aquele cargo. Então, falei muito, mas assim, para você entender os pormenores e até uma dica de como você se dá bem no estágio probatório e também trabalhando na área de TI. É esse pensamento analítico e autodidata.
Você aprender por conta própria, saber a teoria. Se não souber, ficar muito difícil, pergunta para quem sabe. Mas não pergunte. Olha aqui uma dica excepcional de quem trabalha muito tempo e já lidou com muitas vezes com isso. Não pergunte as coisas sem que você tenha feito alguma pesquisa mínima antes. Eu não estou com dúvida nesse processo. Como é que eu vou fazer? Eu pesquisei isso, entendi isso, mas ainda fiquei com dúvida. E aí? Tô correto no meu pensamento? Tô correto aqui no meu entendimento? E aí, quem tem mais experiência e trabalha com você, vai conseguir explicar melhor aquilo, ou ele vai ver, poxa, a pessoa pesquisou, mas realmente aqui é um ponto que é muito técnico e ela não sabe, e eu vou ter que ensinar para ela. Agora, se você chega para a pessoa toda hora perguntar, fulano, como é que é isso? Fulano, como é que é aquilo? Fulano isso. Uma hora a pessoa vai se irritar com você. Você tem que procurar amadurecer o conhecimento, amadurecer a ideia, procurar ser autodidata, e isso é importante até mesmo para passar em concurso. Por isso eu falei para esse internauta que o mais difícil é passar em concurso. Porque se você tem capacidade de aprender um conteúdo, ir para uma prova e fazer o concurso, você também, e ser aprovada, você vai ter capacidade para exercer sua função, seu trabalho, inclusive aprendendo a sua função. Então, para fechar aqui e amarrar tudo isso, estágio probatório reprova? Até reprova. Mas para você reprovar, você tem que se mostrar uma pessoa muito, muito displicente. Não querer trabalhar, não querer aprender, não querer entender as coisas. Tem que ter muita displicência para ser reprovado e aprovada. Mas muita mesmo. Não é questão de você saber ou não saber. Até porque eu já ouvi falar, né, que tem até órgãos que fazem o seguinte: se você não tem uma aptidão, por exemplo, você entrou lá numa área de desenvolvimento, você diz, poxa, não desenvolvi muito aqui. A área procura, a instituição procura te colocar em outro setor para você atuar em outro setor para ver se você tem melhor aptidão. Porque de repente você tem melhor aptidão em outro setor. Então, para ajudar o órgão, para o órgão não ficar sem braços para trabalhar e para você também não ficar numa área que vai se prejudicar e atrapalhar também outros colegas, você vai para uma área em que você se adapte melhor. E geralmente os órgãos, inclusive, fazem esse levantamento de aptidão para saber aonde colocar você. E às vezes até deixa você testar os setores, as áreas, para você escolher o que você achou mais parecido com a sua área de atuação. Então, para você aprovar estágio probatório, tem que ser muito ruim mesmo. Ou um péssimo profissional, ou não querer saber de nada, não aprender nada, ser displicente. Ou, em último caso, é isso mesmo, não tem como reprovar. É você fazer uma besteira muito grande também. E aí vem a dica que eu falei. Procura ser autodidata, procura estudar. Quando você entrar no órgão, procura com o órgão qual é o manual, qual é o normativo, qual é o texto técnico, o site, uma página que eles utilizam como padrão para os serviços utilizados ali naquele setor, naquela área, naquele órgão. Para você entender como é que funciona ali, para você não entrar simplesmente só ficar perguntando o tempo todo para alguém alguma coisa. Você saber o contexto, peraí, esse órgão mexe muito com desenvolvimento, linguagem X. Então vou estudar essa linguagem aqui para entender os conceitos dela. O órgão mexe muito com infraestrutura. Então vou estudar aqui a parte de infra para entender esse processo. O órgão mexe muito com segurança da informação. Vou estudar os conceitos, vou entender como é que funciona. Para que quando alguém falar alguma coisa sobre isso, eu tenha alguma noção do que ele está falando. Eu entender o que está sendo dito. E vai por mim, experiência própria. Isso faz toda a diferença. Mas faz muita diferença. E aí, Jesus, é complicado achar esse probatório? Não é. Se você seguir o que eu falei para você durante esse vídeo, procurar ser uma pessoa proativa, aprender, ter conhecimento, ser autodidata, ser uma pessoa que procura entender os processos, aprender os processos, procura trabalhar de verdade, ter disposição para trabalhar, não tem motivo algum para você ser reprovado ou reprovada no estágio probatório.